Bom dia mais uma vez, irmãos. Nós estamos aqui na carta aos Efésios, no capítulo de número 2. E eu gostaria que os irmãos pudessem captar junto com o apóstolo Paulo o espírito e as lutas daquele tempo, daquelas pessoas, e como Deus responde a estas dificuldades que todos nós vivemos em todos os tempos. Eu gostaria que você pudesse olhar aqui para frente e ver que o pão e o cálice, com a representação do corpo e do sangue de Jesus, estão diante de nós, como estavam também diante dos nossos irmãos em Éfeso. Nesta manhã, eu peço que você se entregue àquilo que vai ouvir. Os versos 17 e 18 no capítulo 1, dê uma olhada, por favor. Versos 17 e 18 do capítulo 1. O apóstolo Paulo faz uma oração com 2 pedidos. Você já deve ter conhecido esses pedidos. Existem 2 pedidos que o apóstolo Paulo faz, versos 17 e 18. O apóstolo Paulo primeiro pede a Deus, ele pede assim: peço a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esses 2 pedidos que o apóstolo Paulo faz a Deus, eles são seguidos de uma argumentação, eles são seguidos de uma série de falas que começa ali no capítulo 2, principalmente no capítulo 2, mas que são para nós, neste dia de ceia, muito preciosos, muito caros. Eu gostaria que você pudesse ver o verso 1 do capítulo 2. Após esses 2 pedidos de Paulo, e eu ressalto, antes de lermos o capítulo 2, os 2 pedidos de Paulo são por sabedoria e revelação no pleno conhecimento. E depois, no final, no finalzinho, mais precisamente, de que Deus nos ilumine para que possamos entender qual é a vocação dos santos. Os santos são vocacionados a algo, e Deus, ordenando através de Paulo aqui, aponta-nos para compreender a vocação dos santos. Sabedoria e discernimento no conhecimento de Deus. E qual é a vocação dos santos? E esse é o pedido de Paulo. Mas o capítulo 2 apresenta-nos um mundo sombrio. É isso até que eu dividi ali para a gente poder entender. O capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nos apresentam um mundo sombrio. Você já ouviu falar da palavra sombria envolvendo temas de filmes, não é mesmo? Um mundo sombrio parece ser um mundo devastado, uma espécie de visão pós-apocalíptica. Agora, pensa que Paulo vai descrever no capítulo 2 uma destruição muito vasta de tudo que há ao nosso redor e do que há dentro de nós. O apóstolo Paulo vai descrever esse mundo sombrio e ele vai fazer isso para contrastar com o que Deus fez, está fazendo e fará ainda em Cristo Jesus. Preste atenção. O capítulo 2 começa dizendo assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam... Você pode sempre completar quando eu der essa parada, que isso é didático também. Vamos lá. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Preste atenção. A palavra mortos aí é necros. Aqueles que são da área médica já ouviram falar sobre necrose, necrosar. Você já ouviu essa expressão? É quando as células não são mais irrigadas com sangue, perdem oxigenação e morrem. Você sabe o que acontece com um membro necrosado? Via de regra, ele vai levando isso para as outras partes, se ele não for cortado. A palavra é necros. A palavra indica ausência completa de vida, ausência completa de qualquer coisa que pareça-se com vida.
Paulo está usando essa expressão não daquele modo como o filho pródigo, né? Ele estava morto e ele foi achado. Ali existe um comparativo que é diferente desse aqui. Aqui Paulo está usando uma expressão que no mundo grego indica a ausência completa de qualquer indício de vida. Nenhum indício de vida. Ele começa afirmando o seguinte: Ele vos deu vida, e aí eu parafraseando, quando vocês estavam sem nenhum indicativo, percepção, dimensão ou resquício de vida. Vocês estavam completamente mortos. Se deixe penetrar por essas palavras, deixe que elas comecem a tocar no seu coração e avivar a sua memória, porque ele está falando de todos nós quando éramos sem Deus. Esse mundo sombrio de Paulo, antes que eu continue com o versículo 1, estamos em Efésios capítulo 2, mas é necessário às vezes tirar algumas coisas para que você possa perceber como Paulo traduz, resume esse mundo sem vida. Se você puder ir até o verso de número, deixa eu ver se eu marquei aqui também para que eu não me perca. O verso de número 12. Olha o verso 12. Naquele tempo, você sabe que tempo ele está falando, né? Naquele tempo, antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de reconhecermos Ele como Senhor e Salvador, antes de sermos convertidos a Cristo, olha o que ele vai dizer. Naquele tempo, verso 12, naquele tempo vocês estavam, olha a sequência que ele vai afirmar, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa. Termina para mim. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Consegue imaginar esse mundo sombrio? Sem esperança e sem Deus. Agora pensa nisso. Uma vez eu estava assistindo um filme e eu me lembrei desse versículo. O livro de Eli. Já viu? O livro de Eli conta a história de um homem no mundo pós-apocalíptico, carregando uma Bíblia, que nada está escrito que nós pudéssemos ver, a não ser pelos olhos dele. E aí deixo uma dica para que você veja esse filme. O mundo é destruído. Ele é completamente aniquilado, não há nenhuma esperança. A própria cor do filme é outra. Você vê que o filtro que eles usaram para mostrar aquela imagem é ressecado, é um sépia obscuro, é tudo muito sem verde, sem azul, sem nada. É um mundo sombrio. Paulo está falando de um mundo sombrio. Naquele tempo, duas coisas me chamam a atenção para você que está aqui diante da mesa do Senhor. Naquele tempo, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Mas Deus não estava agindo? Sim. Mas nós estávamos sem Deus e sem esperança. Mas nós não esperávamos por coisas? Sim. Mas Paulo categoriza que as nossas esperanças anteriores à nossa salvação são esperança nenhuma. Esse mundo sombrio que o apóstolo Paulo começa a desenhar vai ganhando cada vez mais intensidade. Ele começa dizendo: vocês estavam mortos. E aí ele segue avançando dizendo o seguinte, preste atenção. Mortos em suas transgressões e pecados. A palavra grega usada aqui para transgressão, para tomar, ela é uma palavra que indica que eu avancei os limites de coisas que são estabelecidas. Eu fui além do que é justo e ultrapassei os limites do que é correto. Eu quebrei a lei. Eu fui rebelde à lei. E a segunda palavra, que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, amartia ou hamartia, que indica o quê? Pecado, errar o alvo. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu tentei acertar pelas minhas próprias forças e eu não fui suficiente. Agora junte as duas coisas, por favor. E aqui eu uso a mesma representação que John Stott usa no seu livro. Junte as duas coisas comigo. Eu fui rebelde e quebrei as regras, criminoso. E eu tentei acertar, e tudo que eu tentei acertar, eu não fui suficiente. Rebeldia e fracasso marcam um mundo sombrio. E eu vou juntando as coisas, e elas vão se somando cada vez mais. Gente morta, necrosada,
totalmente alheia à vida ou qualquer sinal de vida, avançando para criminosos rebeldes que tentam acertar e erram em tudo. Mas ele não para. Ele vai dizer ainda assim, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo vai estar fazendo a oração do verso 17, pedindo que Deus derrame sobre nós um espírito. Ali é que ele quer dizer que é uma atitude espiritual renovada em Cristo Jesus. Não é um novo Espírito Santo, não é um espírito como uma espécie de uma outra pessoa. Não, ali ele está falando de espírito como uma renovação de iluminação. E aqui, o homem sem Deus, no mundo sem Deus, sem esperança e sombrio, ele vive segundo o diabo. Ele está seguindo as ordens expressas do príncipe da potestade do ar. E cada vez as coisas vão se somando e se tornando ainda mais intensas, como você pode perceber. O apóstolo Paulo, ele vai gerar mais intensidade ao avançar aqui, para dizer que este espírito atua nos filhos da desobediência, de que o mundo sombrio continua existindo para a maior parte das pessoas ao seu redor. Ele está no seu trabalho, ele está na sua faculdade, ele está em meio às suas reuniões familiares com parentes não cristãos, ele está no meio dos parentes dos irmãos de sangue que não são irmãos de fé, ele está ali do outro lado da rua, ele está ali na outra esquina. O mundo sombrio continua em desenvolvimento franco e os filhos da desobediência continuam servindo a Satanás, sendo criminosos diante de Deus, rebeldes, fracassados e frustrados. Este mundo existe, mas ele não para. E a gente não vai deixar de entender só porque já ficou assustado com um mundo que achávamos que era pior e quando a gente lê vê que era pior ainda. Ele diz assim: entre eles também nós todos andamos. Uma expressão tão cara para o cristianismo. Envolve caminho, envolve jornada, envolve todo dia, envolve andar com. Todos nós andamos no passado, guarda essa palavra, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Leia. E éramos por natureza filhos da ira. Preste atenção. Como se isso tudo não bastasse, como se o mundo sombrio já não fosse sombrio o suficiente, as trevas estavam dentro de nós. As trevas moravam dentro de nós e nos davam direções pecaminosas claras. Eu diria o seguinte: além do mundo estar totalmente corrompido, além de nós termos tido todo tipo de atitude rebelde e de frustração, nós ainda desejávamos isso ardentemente. Preste atenção neste momento. Deixe-se penetrar pela palavra de Deus. Nós não apenas vivíamos no mundo exterior sombrio, mas no mundo interior sombrio, de trevas e escuridão, vivendo ardentemente os desejos da carne. A marca deste tempo, e aí você tem que analisar se é a marca deste tempo ou se você ainda está assim em algum nível. Mas a marca deste tempo era a rebeldia, frustração, demônios e, preste atenção, idolatria. Num livro que eu acabei de ganhar na sexta-feira de uma irmã querida, Ian Campbell lança uma frase que me capturou. Eu gostaria que você pudesse olhar para esta frase, depois a gente vai ler ela junto e depois refletir junto sobre ela. Tentamos preencher as nossas almas com tudo que o mundo podia nos dar e descobrimos que o coração humano é voraz e capaz de aceitar tudo o que o mundo pode oferecer.
O problema é que o mundo não é grande o bastante para satisfazer o coração do homem. Profundo. Isso indica que a nossa busca era intensa. E quantos aqui lembram que se frustravam, se entristeciam com suas idolatrias e voltavam a elas, com toda intensidade? Semana após semana, a gente se sentia inclinado a pensar: será que a vida é isso mesmo? Será que é só isso? Que tristeza, é um vazio. Mas onde a gente estava na outra semana? Você lembra? Fazendo tudo de novo. Porque o mundo não dava conta do vazio. Porque quando a gente ia na direção do pecado, a gente ia, bebia, comia e se esbaldava. E aí quando chegava, sentia-se vazio. E como havia Deus nenhum para a gente, esperança nenhuma, só tinha uma coisa que a gente fazia, era voltar para o pecado. E voltar para o pecado, e voltar para o pecado, e voltar para o pecado. E eu posso lhe dizer, alguns de nós aqui talvez tenham vivido o pecado em uma intensidade tão assustadora que em algum momento perceberam: gente, eu vou me matar, isso vai me destruir. Eu já vi gente ímpia falando isso: se eu continuar nessa vida eu vou morrer. Se eu continuar vivendo esse tipo de relação, eu já conversei com gente drogada falando a mesma coisa, com gente viciada em sexo falando a mesma coisa, gente viciada em aceitação e amor dos outros, que vive de aceitação em aceitação, e amor em amor, e amores. Eu conheci pessoas na faculdade que não conseguiam, para você ter uma ideia, não estar com alguém em termos de namoro, em termos de vida promíscua. Você passava 3 dias, eu terminei eu terminei com aquele rapaz, dava 1 dia, 2, ela estava ligando para outra, e você via a fome desesperada, porque o vazio era enorme. Então essa frase do Ian Campbell me capturou para pensar de que o mundo sombrio estava do lado de fora, e as trevas, profundas trevas, do lado de dentro. Vocês lembram dessa época? Alguém lembra disso? Alguém? Eu lembro. Alguém levanta a mão e lembra? Você lembra disso? Você lembra como é que era isso? Então, o pecado não era apenas insuficiente, ele era insuficiente e viciante. Ele não dava conta, mas nós não conseguimos sair. E é por isso que o apóstolo Paulo está tão preocupado que os crentes da igreja de Éfeso possam se lembrar do mundo sombrio. Porque quando eles lembram do mundo sombrio, eles podem fazer o contraste devido com a vida atual. Às vezes, nós não conseguimos, e aqui já as primeiras inserções que vão culminar na ceia, nós não percebemos às vezes isso aqui como grandioso. Às vezes olhamos para o pão, olhamos para o cálice e falamos: bênção, estou na ceia, glória a Deus, que bem. Poxa, eu vou estar no culto logo mais à noite, que legal. A gente não consegue ver isso, porque muitas vezes foge de nós aquilo que éramos. Esquecemos as trevas anteriores, o mundo sem esperança, o vício do pecado. E isto, nesta manhã, já passando para o segundo ponto, precisa ser uma marca do cristão, o contraste com que ele vivia. Ele precisa lembrar que ele vivia algo tenebroso, para que ele então possa sair às vezes da mornidão, sair às vezes dessa compreensão de mesmice de algo que é grandioso. Eu fiz isso tudo para chamar a sua atenção, para você lembrar. E aí eu pergunto para a igreja, com leve aceno de cabeça: você lembrou? Você lembra de onde estava? Quando estava escrevendo essas coisas, eu lembrei de onde eu estava. Eu lembrei uma vez de uma cena muito particular minha em 2006. Eu lembro em 2006, 2007, eu acho que era alguma coisa assim. Eu lembro que eu peguei uma folha e anotei todos os shows da minha banda. E eu coloquei todos os shows da minha banda.
E eu lembro que naquele mês, especialmente, de um modo muito peculiar, a banda que eu tocava tinha shows todos os fins de semana, sexta, sábado e domingo. Talvez Daniel lembre um pouco dessa época. E naquele mês em particular, tinha sexta, sábado e domingo completos, e alguns sábados tinham 2 shows para fazer. Era num lugar e depois em outro. A gente tinha que pegar uma Kombi, sair correndo e arrumar um jeito de chegar. Agora presta atenção no que eu estou dizendo. Eu me lembro que quando eu terminei de fazer aquela lista, veio um vazio. E eu pensei assim, eu falei, caramba, e se mês que vem não tiver tantos shows assim? Porque eu gostava, né? Eu gosto de música, mas sabe, era tudo. Se não tiver no mês que vem, o que vai ser de mim? Se não tiver essa alegria dos fins de semana, porque eu trabalhava duro, eu passava a manhã na faculdade, e Daniel lembra aí, eu ficava até 7, 8 horas da noite trabalhando, dando aula de música com uma bicicleta, indo de um aluno para o outro, de um aluno para o outro, de um aluno para o outro, tinha 40 alunos, 35 alunos, eu vivia para trabalhar, para fazer a faculdade e para fazer os shows, e aquilo era um ciclo. E eu lembro que eu olhei para aquela folha, fiz um vídeo, botei no Orkut e fiquei contemplando aquilo e pensando, e o que será do mês que vem se eu não tiver os fins de semana preenchidos? Deu um vazio. Como é que o crente, depois que é salvo por Jesus Cristo, como é que o crente pode olhar para um trabalho e dizer, o que vai ser de mim no mês que vem se eu não tiver emprego? Como é que um crente pode fazer isso? Como é que um crente pode dizer assim, o que vai ser de mim se eu não tiver o casamento que eu queria? Aqui tem muitos solteiros e eu agradeço a Deus pela entrega de cada um e espero no Senhor que vocês se casem. Mas não posso assegurar isso, nem posso prometer. Mas gostaria que todos se casassem, embora talvez não vai ser o destino de todos. Mas eu gostaria de salientar de que esta não pode ser a nossa esperança para essa vida. A nossa esperança para essa vida não pode ser o mês que vem eu tenho um emprego. A nossa esperança para essa vida não pode ser aquela que eu contei agora há pouco, que era a esperança de ter alegrias em coisas que passam, em coisas que não completam, em coisas que são vorazes, devoradoras ou mesmo legítimas, mas ainda assim nunca serão Cristo. Cristo. Preste atenção nesta frase. Cristo é o suficiente para que você abandone a rebeldia e abandone a frustração por fracassos de coisas que Cristo nunca colocou como prioridade em nossas vidas. Cristo ordena nosso abandono da rebeldia. Cristo ordena que abandonemos frustrações por esperanças mentirosas. Cristo nos aponta a suficiência nele. Nesta manhã, lance-se em Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas almas, corpos e vida, e tudo que nos diz respeito, Senhor da nossa esperança. Que nesta manhã eu gostaria que você, que estava sem Deus no mundo e sem esperança no mundo, se lance em Cristo agora no seu coração. Se lance em sua mente e diga, Cristo é o suficiente, Senhor, eu preciso da sua suficiência nesta manhã. Paulo não roga por palavras positivas. Sabe o que ele diz aqui no final do verso 19? Repouse seus olhos. Nós cremos na eficácia do poder de Cristo. Nós nesta manhã estamos reunidos não para falar palavras positivas para os nossos corações. Nós não estamos falando confissões positivas. Vocês não estão comigo assim dizendo, diga, vou vencer. Não, Cristo venceu. E o poder de Cristo está sobre a igreja, para que a igreja dependa só de Cristo e não viva mais em seu antigo mundo sombrio e nas suas trevas interiores. Cristo é o suficiente para você e para mim nessa manhã. O mundo nunca vai ser o bastante. Ele vai ser sempre viciante e frustrante. Viciante e frustrante. Fomos feitos para Deus. Só em Deus encontramos repouso para as nossas almas, diria Agostinho. Diante das trevas, apresenta-se o verso 4. Diante do abismo e da loucura e da condenação e da ira, o verso 4 levanta-se e se ergue
sob todo o pessimismo possível que a humanidade consiga ter, ou mesmo realismo, porque o que nós vimos do verso 1 ao verso 3 é realismo cristão, é a realidade do cristão quando ele olha para o mundo, quando ele olha para quem ele era, quando ele olha para quem são os filhos da desobediência e o estado das coisas e a falsa esperança que o mundo prega. O verso 4 diz: mas Deus, oh glória a Deus, não, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse mas irrompe-se como a luz em meio às trevas. Imagine a escuridão completa, tateável, e aí Deus rasga a escuridão e diz não. E Ele resgata o homem do abismo, resgata sem obras, resgata sem pedido de socorro, resgata sem clamor, resgata o viciado em tudo aquilo que é mal, correndo atrás de seus próprios vícios para tentar aplacar o vazio. Antes de nós percebermos que o verso 4 se irrompe, o verso 1 nos dá a direção do contraste. Ele lhes deu vida. E o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Agora imagine Deus olhando para o nosso abismo. Você, quando olha para uma pessoa perdida em seus pecados, você não fica com o coração condoído? Quando você vê alguém buscando os vícios e as loucuras e as falsas esperanças, você já se sentiu assim? Você já viu alguém que você ama muito, uma pessoa que você queria muito que se convertesse, e você vê ela fazendo os mesmos movimentos por anos, décadas, e você fala: meu Deus, se eu pudesse fazer algo aqui neste momento para enfiar isso na cabeça dessa pessoa, porque parece que falar não adianta. Você vê parentes seus assim, às vezes eu vejo tios meus assim, eu falo: meu Deus, ele está lá há 10, 20, 30 anos, parece que ele não acorda, e por mais que eu fale, por mais que eu digo de novo, e sabe o que acontece? Nada. E aí dá vontade de rasgar a cabeça da pessoa e colocar a suficiência de Cristo, mas não conseguimos isso, nem para eles e nem para nós. Por isso que é mais Deus. Deus fez isso. Deus olhou para a nossa miséria, Deus olhou para a nossa completa inabilidade em buscar um socorro, Deus olhou para a nossa completa abstração quanto àquilo que é verdadeiro, se compadeceu de nós e olhou para nós com um olhar misericordioso e nos amou. Por causa do seu amor, Ele nos amou. E diz aqui que duas coisas são muito claras e evidentes para nós esta manhã. Deus nos deu coisas a qual nos apegarmos. A primeira delas, a ressurreição histórica e real de Jesus Cristo. É isso que nós encontramos aqui no verso 20, o verso 20 do capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz que ele demonstra isso ao ressuscitar Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto é uma demonstração de fato do poder de Deus. Ele ressuscita Jesus morreu de fato, então Jesus é ressuscitado. Então Deus dá uma demonstração concreta: olha o que eu posso fazer com corpos mortos. E Ele traz Jesus, dá vida a Jesus novamente, como fez com você, como fez comigo, como você quer que seja feito com as pessoas que você, nesse momento, você está intercedendo por elas. Ele nos deu vida. Esse é um ponto, a ressurreição de Jesus como prova de que Deus tem poder para fazer isso. E 2, a nossa libertação dos pecados. Quando Cristo nos salva, preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque esta é a segunda parte desse sermão, e essa parte deve chacoalhar a gente. Cristo nos liberta do poder
do pecado. O pecado tinha a capacidade, e tem a capacidade, de aprisionar pessoas e fazê-las em loop pensar sobre o pecado e viver pecado. Ele cega as pessoas e as condena em vida a viver uma vida miserável, uma vida violenta, uma vida distante de tudo que é bom e justo. O pecado consegue escravizar o homem. João capítulo 8 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A segunda coisa, além da ressurreição factual, histórica e real de Jesus, é de que prova é que isso é real, de que Cristo nos liberta do senhorio do pecado. Ele nos arranca de uma dominação que o pecado fazia em nossas vidas. O pecado chegava, nós cedíamos. O pecado chegava, nós dizíamos sim. Nós não conseguimos, às vezes por força de obra da carne, a gente ficava uma semana tentando se segurar, não vou fazer, eu consigo. E agora vem o poder eficaz do Espírito Santo na obra de Deus, na sua vida e na minha, e isso nos impede de estar tranquilos quanto ao pecado. E mais, nos aponta para a libertação pelo poder de Deus em Cristo Jesus. O que significa essas coisas? O crente precisa ter em mente de que existe poder de Deus para que ele vença o pecado, e de que isso é evidência do que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e isso é um estímulo para o crente perceber que algo grandioso está colocado para ele como herança eterna. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você se lembra das marcas do mundo sombrio? Eu vou te lembrar. Presta atenção. Rebeldia, frustração, um estado de decadência e subordinação a Satanás e idolatria voraz. Você entendeu isso? Satanás não tem poder sobre os crentes. Agora, alguém aqui se vê claramente buscando o seu próprio destino, independência pessoal, em vida autocentrada? Muitas vezes nós fazemos isso. Alguém aqui se vê ligado à frustração de um modo muito recorrente? E o que dirá da idolatria? Que é aquele senso de absolutização de alguma coisa, reduzindo tudo ao redor a estar diante daquilo, e aquilo lhe dá prazer. Você já esteve diante dessas situações? Eu também. Então, nesta manhã, você e eu precisamos assumir que Cristo nos libertou disso. Então não há mais ninguém aqui que vai dizer assim para mim: eu não consigo me relacionar com as pessoas, porque eu estou o tempo todo me frustrando dos meus relacionamentos de amizade, com meu cônjuge, com os meus filhos, eu não consigo me libertar desta carência. Olha, pastor, eu já tentei vencer a lascívia, mas não dá, eu olho pornografia, não dá, eu olho para os corpos, pastor, eu não consigo me sentir satisfeito com ninguém, com nada, sabe, eu me sinto incompreendido o tempo todo. Preste atenção, crente, o poder de Deus está sobre a igreja, e a igreja pode vencer isso, você pode vencer isso amanhã, porque Cristo lhe conferiu isso. E precisa esta manhã não se conformar a isso. Precisa essa manhã não falar assim: isso mesmo, eu já tentei muitas vezes. No capítulo 3, olha o que Paulo vai dizer, exatamente ali no capítulo 3, se você puder me acompanhar. Ele vai salientar que existem aspectos do que nós estamos falando aqui. Capítulo 4, me perdoe, por favor. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai estar falando de que no outro tempo, sim, não tinha jeito. Neste tempo, tolerância zero ao pecado. Neste tempo, o pecado não encontra força para te vencer se você estiver em Cristo. E olha o que ele diz no capítulo 4, no verso de número 22. Me acompanhe, por favor. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo o quê? Pegou esta parte? Desejos enganosos. Somos enganados pelo pecado, mas não mais escravos dele.
O problema é que muitas vezes deixamos que o engano se torne contínuo. E nos enfraquecemos. E começamos a achar que não dá para vencer, que aquilo é impossível, que nada vai mudar. E diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. E a se deixar, preste atenção neste texto, já estamos acabando a exposição. Você precisa se apegar às verdades a qual está sendo instruído. A se deixar, porque existe um modo de não se deixar. Existe um modo com o qual o crente salvo, liberto, longe do domínio do diabo, ainda não se deixa renovar, ainda traz impedimentos. E esses impedimentos podem ser algumas coisas que eu vou lhe dizer nesta manhã. Alívio imediato. Já esteve diante de uma situação a qual a primeira coisa foi o pecado, porque ele parecia ser de alívio. O pecado sexual tem essa face muitas vezes. Parece que ele alivia ou ele distrai. Mas também pode ser a ira, a explosão imediata. Não me contenho, eu explodo. Eu não me detenho, eu perco a paciência. Pá. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Alguns podem ser alívio imediato, outros porque lutam contra seus pecados, mas cedem. Em alguns momentos pensam, não vai dar. Outros podem negar que são tão inclinados quanto a Bíblia diz que são. Isso é um dos modos com o qual a gente se engana. É quando a gente confia demais na gente. A gente não consegue perceber que é mal o suficiente para fazer tudo que a Bíblia diz que a gente é capaz de fazer. E aí, eu não perceber isso, eu não atribuo maldade aos meus atos. Eu sempre estou sendo mal interpretado pelas pessoas. Vocês me veem sempre mal. A Bíblia nos vê mal. Bom é Jesus. E mais, caminhando aqui para o terceiro e último ponto desse sermão, que já pode ser lançado. A bondade de hoje aponta para as riquezas de amanhã. Mas como assim? Se você não renovar as esperanças que tem naquilo que vive hoje, se as suas esperanças, expectativas não mudarem quanto à vida terrena, partindo do que é proposto para nós na glória, você não consegue vencer as vicissitudes do pecado. Por quê? Porque você sempre espera o que os sem esperança esperam. E ao esperar o mesmo que eles, renovamos rebeldia, frustração e idolatria. Rebeldia, frustração, idolatria. Faço do meu jeito. Fez, o que dá? Não deu. Me frustro, vou para o ídolo. Olha o ciclo. Rebelde faz o que quer. Faz o que quer, se frustra. Para aliviar a tensão, a tristeza, o ídolo. Olha o ciclo. Olha o ciclo disso. Olha que loucura viver isso. Você precisa ser renovado na esperança. A esperança para esse tempo está na glória. A esperança que devemos ter hoje nos guia a viver em conformidade àquilo que esperamos lá. A esperança de lá nos traz para a vitória contra o pecado. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 2. Você poderia ler para mim em voz alta, com força? Deus
Deus vai mostrar no futuro, em Cristo Jesus? O que Ele vai mostrar? Uma bondade, uma riqueza indizíveis para o nosso vocabulário de hoje. Deus está preparando um tipo de vida para nós no futuro, uma herança celestial tão grandiosa que deve, nós olhamos para o pecado, nós olhamos para o mal, nós olhamos para as tristezas, e a gente fala, não, isso não é nada, olha o que está reservado para mim, olha as grandes... E aí como é que Cristo nos aplica isso hoje? Ele nos mostra a sua ressurreição, e Ele nos dá poder para vencer o pecado. Quando a gente vence o pecado pelo poder do Espírito Santo, é maravilhoso. É maravilhoso. Você fala assim, meu Deus, não caiu. Como não caiu? Aí você olha, mas eu já caí tantas vezes nisso, por que hoje foi diferente? Por que aconteceu? E você olha e fala, Cristo, Ele está me provando que eu não preciso ser escravo do pecado, porque eu já não sou mais. Ele está me provando que eu não preciso mais me submeter a esse coração o tempo todo carente, amargurado, entristecido, rebelde, idólatra. Isso não é mais uma realidade. O que nós esperamos de lá afeta como vivemos aqui. O tanto que nós ansiamos por aquilo que virá preenche o nosso momento aqui contra pecados, contra as falsas esperanças que o mundo tem, lembrando um mundo sombrio, um mundo sem Deus, um mundo sem esperança. Você e eu não somos pessoas sem esperança e não nos satisfazemos com as falsas esperanças e nem com coisas boas que possam querer se elevar à esperança, porque coisas boas na vida de crente muitas vezes se tornam esperanças. Então você gostaria que um trabalho melhor, uma condição de estudo melhor, um relacionamento melhor, ou mesmo um casamento, uma relação melhor com os filhos. Todo mundo quer algumas coisas, né? Normal. Poxa, queria tanto que isso acontecesse, seria tão bom se eu tivesse isso. Isso é natural. O problema é que isso vira o quê? Esperança. E são esperanças que podem nunca se concretizar. E talvez você nunca vai ter essas coisas, ou uma delas, ou duas delas. Mas se elas forem esperanças, elas vão te roubar de Deus. Se elas forem coisas boas que você gostaria que acontecesse, mas que Deus é soberano, mesmo que elas não aconteçam, dá uma chateada, você fica meio, né? Puxa vida, mas eu sei. Deus tem uma bondade grandiosa para mostrar para a gente no futuro. E eu gostaria de pensar aqui, juntamente com vocês, já quase concluindo, de que esta mesa aqui, posta por Cristo diante de nós, a mesa da ceia, é uma grande esperança. A mesa da ceia nos aponta para uma realidade de banquete celestial. Jesus Cristo faz uma promessa para nós em Marcos capítulo 14, verso 22. Você já deve ter ouvido falar dela. Ele diz assim: E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando, partiu e lhe deu, e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam, e disse: Isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. Que promessa! Existe um reino onde haverá um banquete, quer seja de estreia, quer seja contínuo, mas haverá uma mesa posta, e trocaremos o cálice com o Senhor Jesus. Esse tempo sombrio, aflitivo, tentador, permeado por pecado e tristeza, esse tempo acaba. A mesa que está posta diante de nós é uma mesa de esperança verdadeira. Nós vamos, daqui a alguns minutos, partir o pão com esperança.
Jesus Cristo nos coloca esse renovar de esperança, porque nós costumeiramente a trocamos por qualquer coisa. Nós trocamos a nossa verdadeira esperança na glória por coisas triviais, que nos deixam tristes e nem deveriam, que nos abatem por semanas, mas não deveriam levar minutos da nossa chateação, porque fizemos depósitos errados. Nesta manhã eu gostaria de fazer uma oração enquanto os músicos se preparam. Eu gostaria de que você nesta manhã, preste atenção, crente, presta atenção, olha para cá, cristão, irmão, irmã, olha para cá, presta atenção. Eu gostaria que você pedisse a Deus, neste momento, para renovar a sua esperança neste banquete celestial, para renovar a sua esperança no relacionamento com Deus, seus relacionamentos supremos da sua vida, renovar a sua esperança de algo real, que é termos em Cristo a totalidade de tudo que podemos ter. Tudo é por Ele, para Ele e sobre Ele. Quando desvia, nossos sofrimentos são em vão. Nesse momento eu gostaria que você orasse comigo e pedisse a Deus vitória sobre o pecado. Você está ouvindo isso? Você vai orar, pedir a Deus vitória. Você vai falar dos seus pecados. Você vai falar assim: eu tenho esse pecado, eu o cometo constantemente, mas eu peço ao Senhor poder de Deus para vitória hoje. Deus, eu quero vencer esse pecado. Ele não vai mais ser algo que eu me acostumei, de que está sempre lá e eu não tenho como fazer, porque eu já fiz isso muitas vezes. Pede a Deus hoje poder no Espírito. Pede a Deus hoje para que a sua mente seja renovada nesta esperança de que você não vai ter isso um dia, nem sequer por um instante na sua vida celestial. Mas hoje já há poder de Deus disponível para você, crente, para vencer o pecado. Frustração, angústia, rebeldia, idolatrias, ira, lascívia, raiva, ódio, apego exagerado pelo trabalho, apego exagerado pelos filhos, todo tipo de coisa que às vezes é tão boa, pode se tornar um ídolo. Nesse momento você pode falar: Deus, eu quero ser Cristo, seja suficiente para mim. Ore por isso, creia, nós não estamos num clube, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui conosco e nos impulsiona a orar, a dizer: não, chega, em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Eu renego isso que vinha vivendo nessas semanas e meses e achando que um dia eu venço. Não, eu quero vitória, eu não quero mais, o Senhor me libertou. Dá-me vitória sobre o pecado. E o segundo pedido: lance fora coisas boas que se tornaram esperanças e pede a Deus para que elas voltem a ser coisas boas.